Olá, olá, tudo bem com você aí? Por aqui, nossa equipe está reunida. Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida. Chamada a gente já fez por aqui, tá todo mundo aqui, ninguém faltou, teve quórum. Estamos aqui prontos para pegar a pauta de hoje e zerar, com certeza, nessa segunda-feira. A semana está começando, semana que já começa quente na política, nos bastidores, final de semana também. A gente traz os principais assuntos para você, que nos dá a honra da sua audiência aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até às 2h18 da tarde de hoje. Está reunida a maior rede de comunicação do Estado. Destaques dessa segunda-feira, você ligado com a gente, acompanhando nesta segunda. Paulo Vitor é aclamado novo presidente da Câmara de Vereadores da capital. Brandão assume o governo e anuncia novo secretariado. Laésio Bonfim filia-se ao PSC e diz que candidatura ao governo do Estado está mantida. Pelas redes sociais, Josimar defende Roberto Rocha e o senador deseja sucesso e em menos de 24 horas critica o governo do Estado. Começa a vacinação contra a gripe para idosos na capital. E ainda, a gente vai divulgar aqui mais uma pesquisa de intenção de votos para a corrida para o Senado e para o governo do Estado. Está só começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. A semana está só começando e que bom ter a sua audiência e a sua participação. Obrigado você que do interior do estado e da capital acompanha o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Estamos juntos aqui com a nossa bancada reunida e com a sua participação, claro, pelo 989-9196-8622. E daqui a pouquinho a gente sabendo qual é o bairro da capital que você está, qual a cidade que você se encontra acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora, tá bom? Vai mandando aí a sua mensagem. Bom, a TV Difusora mostra agora os números da pesquisa Data-M, que analisou cenários ao governo do Estado e ao Senado. Ao todo, são 5 cenários estimulados. Nós vamos ao primeiro, quando foram apresentados os nomes de 9 pré-candidatos ao governo. Acompanhe. Neste primeiro cenário, o Everton Rocha aparece com 16,8%, Carlos Brandão, 15,8%, Laésio Bonfim, 13,9%, Roberto Rocha, 10,4%, Edivaldo Holanda Júnior, 8,5%, Josimar de Maranhãozinho, 5,1%, Simplício Araújo, 0,5%, Enilton Rodrigues, 0,5%, Hertz Dias, 0%, nenhum branco ou nulo, 13%, não responderam, 15,4%. Agora, os números ao governo do Estado, quando são apresentados os nomes de 5 pré-candidatos ao governo. Vamos ver. Neste outro cenário, o Everton Rocha aparece com 17,7%, Carlos Brandão, 16,7%, Laésio Bonfim, 14,2%, Roberto Rocha, 12,1%, Edivaldo Holanda Júnior, 9%, nenhum branco ou nulo, 13,7%, não responderam, 16,6%. A pesquisa também analisou o cenário com apenas os pré-candidatos o Everton Rocha, do PDT, Carlos Brandão, do PSB, Laésio Bonfim, do PSC e Edivaldo Holanda Júnior, do PSD. Em um terceiro cenário, o Everton Rocha aparece com 19,6%, Carlos Brandão, 17,6%, Laésio Bonfim, 15,2%, Edivaldo Holanda Júnior, 10,9%, nenhum branco ou nulo, 17,9%, não responderam, 18,8%. A pesquisa da Data-M, ainda em relação à corrida ao governo do Estado, foi analisado um cenário aí com o Everton, Brandão e Edivaldo Holanda. Veja. Neste quarto cenário, o Everton Rocha aparece com 22,8%, Carlos Brandão, 20%, Edivaldo Holanda Júnior, 12,5%, nenhum branco ou nulo, 24,6%, não responderam, 20,1%. A gente vai já dar aqueles dados da pesquisa em relação a quantidade de pessoas ouvidas, também o número de registro da pesquisa já, porque a gente vai fechar o quadro com o Senado. Mas antes, quero ouvir o Gesael sobre esse assunto, essa pesquisa nesses 4 cenários que foram divulgados até agora. Dá boa tarde também. Começar a dar boa tarde para a nossa bancada aqui pelo Gesael. Olá, Gesael, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, caros colegas, John, Eduardo, Kate, todos no estúdio, pessoal de casa. Muito obrigado pela audiência. Eu queria fazer 2 observações em relação aos levantamentos da pesquisa. Adalberto, primeiro dizer que, conversando com alguns observadores da cena política local, tenho ouvido que alguns esperavam que, por exemplo, a posição do candidato palaciano, o agora governador Carlos Brandão, pudesse ser um pouco mais confortável diante das últimas investidas no que diz respeito à obtenção de apoio, especialmente neste último mês, durante
a permanência da janela partidária. Então, o que se esperava era que o Brandão já estivesse pontuando muito mais e não é o que acontece. E um outro ponto que também eu gostaria de observar é em relação ao desenho que já começa a tomar para o segundo turno das eleições deste ano entre os dois candidatos oriundos do grupo do governador Flávio Dino, o Carlos Brandão e o Everton Rocha. E digo isso porque, num pensamento maquiavélico que permeia a política, a ideia é que se pudesse escolher o seu adversário, e sempre se quer escolher o adversário que você possa vencer com mais facilidade. Dito isso, é importante observar para onde corre o rio nessas eleições. Então, quem nadar contra o rio, evidentemente, vai estar fazendo um maior esforço. As pesquisas mostram a aprovação, por exemplo, do governo Flávio Dino, e isso demonstra que a eleição deste ano é uma eleição onde o eleitor vai optar por uma continuidade. E isso é o que diz a ciência do marketing político. Isso pode ser diferente? Pode, mas o governador Flávio Dino saiu com uma boa aprovação e a tendência é que o eleitorado maranhense queira continuar o trabalho do governador Flávio Dino. E tanto o Brandão quanto o Everton tem esse poder de dizer que vão continuar aquilo que deu certo, de corrigir aquilo que deu errado. Portanto, a melhor opção de escolha de um adversário para o Palácio dos Leões seria um candidato que não fosse dessa base, que não tivesse a oportunidade de dizer que vai continuar algo. A melhor escolha seria, por exemplo, um candidato bolsonarista, porque se a eleição estiver polarizada nacionalmente e isso vai se refletir no Maranhão entre Bolsonaro e anti-Bolsonaro, o segundo turno para o Palácio dos Leões seria muito mais fácil contra um candidato bolsonarista. Vai ficar difícil, diante do que mostram as pesquisas, ter de enfrentar um candidato oriundo da sua base e que possa dizer que vai continuar os programas sociais que foram desenvolvidos no governo. Se a eleição foi entre o Everton e Brandão no segundo turno, não importando em que posição cada um chegue, se for esse o desenho, vai se tornar muito mais difícil, apesar de toda a força exercida pelo Palácio dos Leões. Até porque o que se tem mostrado nos últimos dias é uma tentativa de causar desespero no adversário. E não é uma opção sensata causar um desespero em alguém que já não espera o bem do seu adversário. Então ele jamais temerá o mal. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora. Agora, por fim, a pesquisa quis saber como está a corrida para o Senado. A gente vai ver os números agora. Flávio Dino aparece com 42,7% das intenções de voto. Roberto Rocha, 21,3%. Edivaldo Holanda Júnior, 8,5%. Paulo Romão, 1,4%. Saulo Arcangeli, 0,4%. Antônia Corionga, 0,4%. Nenhum branco ou nulo, 14,2%. Não responderam, 11%. A pesquisa da Dataem entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 26 a 30 de março. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erros é de 2,5% percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MA 08664/2022. Diogo Trim, para o Senado, situação já resolvida, quer dizer, é o que mostra a pesquisa nesse cenário, nessa leitura feita agora? Adalberto, é o que mostra todas as pesquisas, né? A liderança do governador Flávio Dino. Mas ainda é um cenário muito, assim, não de forma definitiva, porque a gente não sabe, até porque a gente não vê o Roberto Rocha posicionar. Se filiou ao PTB, mas ainda não disse qual carro concorrerá, né? Ele, de última hora aí, fez uma manobra e conseguiu um partido de última hora que foi o PTB. Mas a gente tem tentado conversar com ele, com pessoas próximas a ele. Alguns dizem que ele será candidato a governador, outros dizem que ele será candidato a senador, mas ele mesmo ainda não falou nada. Ele tenta aí, Adalberto, na verdade, o Roberto, né, tenta aglutinar o maior número de partidos da base bolsonarista. Há aliados mais próximos com quem eu conversei defendem que ele seja candidato a governador nesse cenário, por exemplo, tendo partidos da base bolsonarista com ele e unidos com ele, nesses demais candidatos, ou seja, um candidato único aqui do bolsonarismo no Maranhão. Ele conseguindo fazer isso, me falaram algumas pessoas próximas a ele, tudo bem, será candidato a governador. Se não conseguir, será candidato a senador. Aí dá para a gente ter uma noção mais exata desse cenário de Senado, mas o governador ainda é muito favorito, não é? Tem o dobro de intenções de voto, segundo colocado, nessa pesquisa da Dataem, e ainda com a aprovação que ele tem, não é? E com o número de intenções de voto para o Senado, continua
favorito. Eduardo, boa tarde. Adalberto, muito boa tarde a você. Parabenizar pelo show de transmissão ontem da Copa do Nordeste, audiência fantástica aqui no estado do Maranhão. Boa tarde, John, Kate, aí Geisel, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Difusora, nossa primeira edição. O Geisel e o John já resumiram muito bem, mas só informar também que eu conversei com algumas pessoas próximas ao senador Roberto Rocha, e as pessoas que me informaram, eu conversei com 2 pessoas que são próximas ao senador. Um deles me disse que essa questão da resolução de fato, o que ele vai ser candidato, ele deve ser candidato a algo, né, já que está terminando o mandato de Senado, essa questão de Senado, o governo do Estado. As 2 pessoas me confirmaram que ele deve sim, pelo menos as pessoas confirmaram, deve ser candidato ao Senado Federal. Inclusive, uma me disse que ele vai resolver ainda esta semana, vai declarar ainda esta semana, e uma outra até o final do mês. Mas ele deve sim ser candidato ao Senado Federal, deve confirmar ainda este mês, ou no final do mês, ou ainda esta semana, pelas fontes que eu consegui aí dialogar. Em relação a essa questão da disputa, a gente percebe ainda, né, uma distância grande, né, do governador, ex-governador Flávio Dino, que deve ser candidato ao Senado Federal. Ele já confirmou que será candidato. Roberto Rocha ainda não confirmou, mas vem na segunda colocação, ainda bem abaixo. E não só essa pesquisa da DataM, mas todas as demais pesquisas apontando aí para esse cenário. Um segundo turno aí entre o senador Everton, pré-candidato ao governo do Maranhão, e também o governador que vai tentar a reeleição, o vice-governador Carlos Brandão. Importante dizer também que outros candidatos ao Senado deverão ser lançados, né? Por exemplo, o Laes deve lançar candidato a senador, o Edivaldo deve lançar candidato a senador, até se fala da Carla Sarney, lá no PSD. Então, todos eles ainda lançarão seus nomes, seus candidatos a senador. Então, aí sim, quando estiverem, né, postos a gente vai ter uma noção mais exata desse cenário do Senado com esses nomes. Eu só queria fazer uma única observação, que até o momento não existe nenhuma candidatura ao Senado no campo das esquerdas capaz de barrar o crescimento ou de tirar algum voto do governador Flávio Dino. Com todo respeito às outras candidaturas, mas no campo oposto eles vão brigar ali entre si pela mesma fatia do bolo. Enquanto não tiver uma candidatura de algum partido de esquerda que de fato seja viável e consiga discutir, dialogar com o governador Flávio Dino, ele vai dar um baile e ele vai continuar navegando em mar tranquilo. Vamos a Brasília agora. Eu estou aqui com a Raniele Veloso, que vai trazer para a gente informações lá da capital federal. Porque a gente falou sexta-feira sobre a questão da dança partidária, o fim da janela. A janela agora, Raniele, fechou, não dá mais. Quem mudou, mudou. Quem não mudou, não muda mais. E o PL realmente foi confirmado como o maior partido da Câmara. Boa tarde. Tá bacana. Nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, o prazo acabou de vez. De acordo com a Câmara dos Deputados, o quadro fica assim. Realmente, o PL, não só com 68 integrantes, deputados federais, como a gente falou aqui na sexta, mas com 73. Adalberto foi o maior salto que teve na Câmara. Eles estão contando aí um acréscimo de 40 deputados. E 7 saíram da sigla, que é a sigla do presidente Jair Bolsonaro. Isso, como eu já havia alertado, reflete na candidatura à presidência também, porque os deputados federais eles querem migrar para um partido que tem um potencial aí de sucesso nas eleições desse ano. E eu chamo a atenção aí para o segundo colocado, que até o momento é o Partido dos Trabalhadores, com 56 parlamentares. O PP, Partido Progressistas, estava comemorando essa posição, mas até agora o número que eles haviam divulgado, que seria de 57 deputados federais, ainda não foi informado ao Tribunal Superior Eleitoral, portanto, não foi repassado também à Câmara dos Deputados. Portanto, o PT está em segundo lugar, o Partido Progressistas em terceiro lugar, mas foi o terceiro partido que mais recebeu aí novos deputados, e União Brasil, que era o maior partido da Câmara, depois da fusão entre DEM e PSL, agora ficou em quarto lugar. Tinha 72 deputados com a fusão, perdeu 42, ganhou 10, ficou, portanto, com 47. E 2 observações. O PDT foi o partido que mais perdeu deputados, perdeu 8 deputados, e o PTB, ele perdeu 5. Até o momento aí tem dizendo que foram 4, mas a contagem aqui foram 5 deputados que saíram do partido, portanto, teve ali uma perda de 50%. Adalberto. Significativa, né? Bom, vamos falar de outro assunto, porque o conflito de interesses pode levar à desistência do nome do Adriano Pires para presidir a Petrobras, é isso mesmo? Isso mesmo, e eu já tenho uma
atualização para vocês. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, ele já informou que não vai aí concorrer, não vai colocar o nome para presidir a Petrobras. Ele está retirando. Isso porque ele é ali um dos fundadores do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma empresa que presta consultoria para empresas de óleo e gás no país e que tem um leque de clientes de distribuidoras de gás, de petróleo, enfim, nessa área que poderia demonstrar conflito de interesses. Inclusive, o filho dele é um dos consultores e que, de acordo com a lei das estatais, é proibido ter um parente, o presidente da Petrobras, ter um parente que faça esse tipo de serviço. Portanto, ele já teria retirado o nome, já foi, inclusive, informado ao ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, que tinha sugerido o nome do economista Adriano Pires, que é especialista em óleo e gás e que tinha o aval do Centrão, sobretudo do presidente da Câmara, Arthur Lira. E detalhe, Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, que estava com o nome colocado para ser o próximo presidente do Conselho da Administração da Petrobras, também renunciou, viu? Ontem mesmo ele retirou o nome após ali a derrota do Flamengo no Campeonato Carioca, entre Flamengo e a Petrobras. Ele também, que tem negócios nessa área, ele decidiu retirar e informar o presidente Jair Bolsonaro. Agora, a próxima reunião, a Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras está marcada dia 13, se não tiver um nome para substituir o atual presidente, o general Joaquim Silvio Luna, eles vão ter que aguentar o general por mais alguns meses. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer essa modificação para mostrar que está fazendo alguma coisa sobre a política de preços da Petrobras. Mas, como a gente já tinha mostrado, Adriano Pires não é favorável a essa mudança. Obrigado, Raniele. Bom trabalho e até amanhã. Falamos ao vivo de Brasília com a Raniele Veloso, nossa correspondente lá na capital federal, hein? Voltamos aqui para a nossa política local. Carlos Brandão tomou posse no fim de semana como governador do estado do Maranhão. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença de diversas autoridades. Brandão foi empossado como governador do estado na Assembleia Legislativa do Maranhão. Quem conduziu a sessão de posse foi o presidente da casa, deputado Otelino Neto, que destacou o protagonismo da Casa Legislativa nesse momento tão importante. O governador sendo empossado hoje, eu desejo êxito para o governador Brandão e pode contar com a Assembleia, como sempre contou, para que os maranhenses possam ter a tranquilidade de receber as políticas públicas que tanto precisam. Durante a sessão de posse, a deputada estadual Andréa Rezende leu a carta de renúncia do agora ex-governador Flávio Dino. Ainda na Assembleia, Brandão assinou o termo de posse e discursou pela primeira vez oficialmente como governador. Carlos Brandão afirmou que vai seguir atuando em parceria com o presidente da casa, o deputado Otelino Neto, e também com Flávio Dino. Ele destacou os avanços que foram obtidos nos últimos anos, mas confessou que ainda há muito o que fazer. A alegria estar hoje assumindo o governo do estado do Maranhão e ter aqui como presidente Otelino ao nosso lado, grande parceiro aliado, que não tenho dúvida que essa condução dos trabalhos ela só terá sucesso se tiver o apoio aqui do Otelino. Da Assembleia, Brandão seguiu para o Palácio dos Leões, onde recebeu a faixa de governador das mãos de Flávio Dino. Otelino destacou que a Assembleia Legislativa segue atuando em parceria com o governo do estado. Nas redes sociais, o governador Carlos Brandão disse que assumir o governo do estado foi a maior emoção da vida dele. Kate Almeida, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde a você que acompanha a gente aí pela TV, pelo rádio, tá? De fato, eu queria até que colocasse novamente aí, pelas redes sociais, o agora, né, governador Carlos Brandão, disse o seguinte, ele estava bem emocionado, me parece, viu? Ele disse que casar-se, ver os filhos nascerem, estar com a família, são emoções únicas. Mas ele pode garantir que nada superará na vida dele, na experiência de vida, ter a honra de governar o Maranhão. Estado que amo e que tanto me orgulha. Grato a todos por chegar até aqui, faremos mais, muito mais, né? Está aí o governador Carlos Brandão, que assume aí, né, o mandato deixado
pelo Flávio Dino, ex-governador, 7 anos e 3 meses à frente do Estado. E aí, tomado por essa emoção, me chamou a atenção quando o agora governador Carlos Brandão disse que nada superará na vida dele ter a honra de governar o Maranhão. Poxa, fiquei pensativa aqui, porque acima ele falou que casar foi uma experiência muito bacana, ver os filhos nascerem. Assim, eu tenho 3 e eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que nada na minha vida vai superar ter, né, tido 3 crianças, uma que fosse, né? Mas aí o governador está bastante emocionado, né, se referindo aí a assumir agora e estar sentado nessa cadeira governando o Maranhão. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse que faremos mais, muito mais. Mas o que dá para fazer assim em 6 meses? 6 de 3, né? Porque tem os impedimentos eleitorais agora, e aí me parece que vai ficar ali 3 meses e meio, mais ou menos. E aí eu fiquei me perguntando o que fazer em 3 meses e meio, se 8 praticamente se foram aí, e boa parte das coisas que eram para ter sido feitas não foram feitas, né? Estou sendo bem objetiva aqui, porque, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai até mostrar aqui um material que chegou aí, nessas cobranças, né? São muitas cobranças depois de 7 anos de mandato, e é bom que se diga que o ex-governador Flávio Dino está saindo, e nessa composição, o vice Carlos Brandão estava fazendo parte desse mesmo governo, né? Então, está continuando nesse governo. E agora, com esse tempinho aí, será que vai dar realmente para fazer o que teria que ter sido feito, esse dever de casa? Fica aí esse questionamento, né? Vamos juntos até as 2h18 com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, no rádio e na TV também. Já já a sua participação pelo nosso WhatsApp, Eduardo Ericeira hoje, né? Com o telefone aqui para fazer já o registro das pessoas que nos acompanham em todo o estado do Maranhão nessa grande audiência. 98-991-96-86-22. Pelas redes sociais, o governador Carlos Brandão anunciou o seu secretariado. Coloca na tela o que a gente conseguiu apurar em relação ao secretariado e aí nossos colegas vão pontuando aqui, quando achar necessário, a questão das indicações, quem está ficando foi indicado pelo próprio secretário que estava na pasta ou não, enfim. Administração Penitenciária, Murilo Andrade, Fazenda, Marcelo Ribeiro, Saúde, Tiago Fernandes. Planejamento, Orçamento e Gestão, Luiz Fernando Silva. Aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, deixa eu fazer uma observação aqui importante em relação aos 2 primeiros nomes aí da lista, Murilo Andrade e Marcelo Ribeiro. Permanecem, são técnicos, ótimos secretários, ambos, tanto o Murilo quanto o Marcelo, com um importante trabalho no governo Flávio Dino e foram mantidos, Adalberto, imagino eu, que exatamente pela sua competência técnica, tá? São pastas que realmente nós tivemos uma grande diferença no Maranhão, tanto a administração penitenciária quanto essa questão da fazenda. O Marcelo é um cara muito competente. Mas, ao mesmo tempo, eu observo aí Tiago Fernandes e Luiz Fernando Silva. Eu queria observar a questão do Luiz Fernando Silva, Sim. que é um dos nomes resgatados pelo Brandão, dos vários que vão compor ou já estão ao seu lado desde a pré-campanha, que são, assim, ressuscitados das antigas, trazidos à tona agora pelo governador Brandão. O Luiz Fernando é um dos primeiros nomes que aparece aí na lista, que tem exatamente essa característica, né? O pessoal diz aí que são os dinossauros da política. E o Luiz Fernando, inclusive, é ex-prefeito, né? Lá de São José de Ribamar. Aliás, foi prefeito alguns mandatos de lá e deixou, inclusive, o mandato pela metade lá, né? Renunciou para assumir uma pasta no governo, então, do Flávio Dino, enquanto governador. E é bom que se diga também que fez parte na composição ali do governo das administrações Sarney's, né? Não pode se esquecer disso também. E o Tiago Fernandes é técnico também, advogado, fez um trabalho lá em São José de Ribamar e é também uma indicação, ao que tudo indica, inclusive nos bastidores do próprio Luiz Fernando também. Já mostra que ele chega com força. Com força. Como diz o maranhense, né? Vamos lá, vamos seguir a lista aí do secretariado. 2 agora que permaneceram, né? A gente coloca na tela para você a lista dos secretários, no caso, Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, Juventude, Tatiana Pereira. Mais 2, Programas Estratégicos, José Reinaldo Tavares, Cidades e Desenvolvimento Urbano, Joslene Rodrigues.
Temos aí, mais uma vez... Engraçado que ficou 2 primeiros, continuaram, 2 que mudou. Isso, Agora 2 que ficaram e 2 que mudou, né? Exatamente Foi isso. Né? Tanto o Gerson quanto a Tatiana assim, representam muito bem essa pasta. Sim. A Tatiana, ela é uma mulher negra de periferia, acho que tem uma grande representatividade. Tem história Tem também, história viu? jovem. O Gerson também, no que diz respeito à questão da igualdade racial. Mas, mais uma vez, agora, um dinossauro sendo resgatado. Claro. José Reinaldo Tavares, com todo respeito, já disse isso aqui, algo que representou em determinado momento histórico na política do Maranhão, mas teve o seu papel cumprido e agora resgatado aí pelo governador Carlos Brandão. E a Josilene Rodrigues, que vai agora para Sedes, né? Ela é esposa do Márcio Gerri, pessoa de confiança do ex-governador Flávio Dino, e vai estar ocupando a pasta que o marido ocupava no governo Flávio Dino. Ou seja, o feudo está mantido. Claro. A Luzinete aí é da educação, um excelente quadro, muito técnico. Adalberto, um currículo. Né? A gente já estava ali. É porque a pasta é tão fazendo por importante, parte, né? A pasta é tão importante. Só É pra porque gente concluir aqui, rapidinho, Gisele essa falou da parte, Josilene, até- eu falou pra educação. Até o José Reinaldo Tavares, que também fazia a composição dos governos Sarney, né? Então é bom que a gente diga aí. É o Zé Reinaldo Então, já que Tavares deu- que já estava no governo também, ele estava na EMAP, né? Era diretor da EMAP É, e agora Zé vai Reinaldo. assumir Já a... que deu Não uma do pausa, início, então, né? eu vou aproveitar É pra- isso, estava agora, na Vamos lá. atualidade. Já que deu uma pausa, vou aproveitar para os últimos lá, na lista, né? Educação, Leusilete Pereira, Indústria, Comércio e Energia, Cassiano Pereira, Relações Institucionais, Silvia Carla Ferreira e Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Teles. John. A Luzinete Pereira, um quadro técnico, foi indicação política, uma professora experiente, um currículo, né, inclusive, bastante vasto e foi muito bem aceito, né, pelas pessoas que são da área de educação, pelo perfil técnico dela. O Davi Teles também é uma indicação do Bira do Pinaré, continua, não é mas também fez um bom trabalho na ciência e tecnologia, né? Então esses 2 nomes eu destaco também, foram boas escolhas do Brandão. E a Leusinete, ela tem um desafio aí, porque o Felipe Camarão, ele fez um bom trabalho na educação. Então, assim, o Felipe, ele deixa uma pasta bem organizada, com bons andamentos de projetos. Então, de todo modo, a vida por esse lado da nova gestora é fácil, e pelo lado de que é um desafio para ela manter o mesmo nível de atuação do Felipe, se torna um grande desafio. Adalberto, só atualizar rapidamente, já tem nome novo? A gente está acompanhando aqui o Twitter do... Eu tenho mais nomes aqui, vamos Ah, se já, então tá bom, Aí vai tudo lá. certo. Vamos lá, Mas é Thiago. porque tem coisa atual aqui já. Tá bom, vamos ver se já tem aqui, aí o Eduardo vai complementando. A gente coloca na tela para você. A gente está com o tempo em cima, eu vou fechar a lista aqui e a partir daí, Eduardo confere, inclusive, se está faltando alguém, porque a todo instante está saindo. Né? Desenvolvimento Social, Paulo Cazé. Gestão, Patrimônio e Assistência de Servidores, Pedro Chagas. Transparência e Controle, Raul Mochel. Meio Ambiente e Recursos Naturais, Raíza Queiroz. Infraestrutura, Aparício Bandeira. Segurança Pública, Coronel Silvio Leite. Chefia do Gabinete Militar, Coronel Alberto Aldrin. PROCON, Karen Barros, que foi a primeira, inclusive, que foi anunciada, né, pelo Brandão. Chefe do cerimonial, Valquíria Moraes. Só uma observação em relação a 2 nomes aí para ser curto. Na Segurança Pública, o Coronel Silvio Leite, se eu não estou enganado, é a primeira vez que um militar assume a pasta da Segurança Pública. Se eu não estou enganado, alguém se souber me corrija aí. Eu tenho essa informação também. Não é? O que é ótimo, o que inclusive assim é uma forma de prestigiar a corporação, a Polícia Militar. E uma outra observação que eu faço é em relação a Karen Barros, esposa do deputado Duarte Júnior, que um tempo atrás, quando ficou sabendo de que ela seria retirada da pasta, fez beicinho, passou o dia todo ligando para o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, pedindo vaga no PL, de modo que devem ter se acertado ali. E o feudo continua do Duarte Júnior. Mantido. Silene tocou, vou ter que ir para o intervalo. Tem mais gente, Eduardo? Não, atualizou legal. Aí, deu para atualizar. Então, estamos atualizados aqui em relação aos secretários do novo governo, o governo Brandão. A gente vai para o intervalo, volta já. Tem muito mais informação para você já, depois do intervalo, a gente se fala só um instantinho, tá bom? Toma aquele cafezinho sem açúcar e volta já com a gente. Já voltamos depois de tomar um cafezinho com adoçante. A turma aqui já voltou, ó. O João gosta do café solúvel, aquele mais levezinho. Eu gosto do adoro. Melhor cappuccino, Raiz, Tradicional, raiz, café raiz. Nosso Gisele prefere como? De todo jeito, sendo café,
pouco açúcar. De graça, melhor ainda, né? Opa! Eduardo também, de graça, Café- 0,800. Café tá caro também. Tá tudo caro, gente. Só não Vamos lá. convidou foi a gente pro aniversário dele. Né? Só não convidou a gente para o aniversário, nem trouxe bolo. Nosso Eduardo Ericeira fez um aniversário, um bolo imenso, mas tudo bem, a gente tá aqui para perdoar, né? A gente tá perto da Semana Santa, vou exercitar o perdão aqui, né? Vamos lá, a gente vai junto até as 2h18 com o Jornal da Difusora, com muita informação para você, os bastidores da política, os corredores do poder, para você que nos dá o carinho da audiência, hein? Você já pensou, amigo, você aí que está acompanhando a gente, em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais, facilidade no seu financiamento, área de lazer completa, gente. Apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp agora para fazer o melhor negócio da sua vida. 99109-0335 ou 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. Estamos juntos, Unido Maranhão, através da informação no rádio e também na TV. Olha, começou na manhã de hoje, pelo menos estava previsto, né? A gente vai confirmar agora se começou mesmo, a vacinação contra a gripe, gente. Para idosos aqui na capital, o Ciro Mineiro está com a gente ao vivo, tem os detalhes a respeito dessa vacinação para idosos. Lembrando mais uma vez, hein? Profissionais de saúde também, dependendo, né, do local em que trabalham, lá no CAISI, por exemplo, que é o Centro de Atenção ao Idoso, os profissionais de saúde que trabalham na unidade também podem vacinar contra a gripe. Mas quem tem todas as informações está, inclusive, em frente a uma unidade de saúde, é o nosso Ciro Mineiro que está com a gente. Olá, Ciro. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Já começou vacinação contra a influenza e a boa notícia também é que já tem vacina disponível contra o sarampo, viu? Nós estamos aqui em frente ao Centro de Saúde do bairro da Liberdade, né? E aqui está tendo a oferta das duas vacinas, viu? Tanto da influenza como também do sarampo. É importante a gente destacar, Adalberto, que as duas vacinas são direcionadas a diferentes públicos e acontece em todas as unidades básicas de saúde, não só aqui da capital maranhense, como dos demais 216 municípios do estado. O calendário da vacinação contra a influenza acontece em duas etapas, divididas da seguinte maneira: de 4 de abril a 30 de abril serão vacinados os idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde. No período de 2 de maio a 3 de junho, serão contemplados aí diferentes públicos, né? Públicos variados, como, por exemplo, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência e comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança, né, trabalhadores da área de segurança pública e salvamento, das Forças Armadas, funcionários do Serviço de Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. Com relação à vacinação contra o sarampo, os primeiros a serem imunizados são os trabalhadores da área da saúde, de 4 de abril, ou seja, de hoje até o dia 30 de abril. Em seguida, será a vez das crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Essa vacinação ela vai acontecer entre 2 de maio e 3 de junho. E é importante a gente ressaltar que, como a gente falou no início, né, e mais uma vez a gente reforça essa informação, as vacinas
Vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui da capital maranhense. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Deu para entender o áudio, a imagem teve um probleminha de sinal, né, com a internet, mas deu para entender aí, portanto, vacinação hoje para influenza e sarampo também, gente, aqui na capital, aqui em São Luís do Maranhão. Da capital, vamos para a segunda maior cidade do estado, vamos para Imperatriz. Por lá, mudanças na Câmara Municipal. É isso mesmo, ô Marcelo? Boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem escuta e assiste o Jornal da Difusora nesta segunda-feira. Pois é, a cidade de Imperatriz ganhou mais um novo vereador no dia de hoje. Tomou posse no cargo o suplente Francisco Messias. Ele é professor da Rede Municipal de Ensino e assume no lugar do vereador Alex Silva, que agora é o novo secretário de administração aqui do município. O Francisco Messias obteve 1.155 votos nas eleições de 2020. Essa é a terceira modificação na composição da Câmara de Vereadores nesse ano. Primeiro assumiu o suplente Fidelis Uchoa, depois assumiu o Roberto da Estrada do Arroz. E agora, com essa nova alteração, chega o Francisco Messias assumindo como vereador aqui na Câmara de Imperatriz, a segunda maior do estado do Maranhão. Eu volto com você, Adalberto Melo. Antes de ir para o intervalo, dá tempo da gente falar de Timon, porque a situação lá, a gente vem desde o ano passado falando, repetindo aqui o que está acontecendo por lá, e o John tem informações atualizadas sobre a Câmara Municipal de Timon. Você, John? É isso, Adalberto. Lá em Timon, aquela confusão, né, da LOA, a mesa diretora da Câmara de Timon teria anulado uma sessão que aprovou a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, os vereadores, por maioria, aprovaram a Lei Orçamentária Anual, lá de Timon, só que a mesa diretora, o presidente, né, quis anular os efeitos dessa sessão. Mas a Justiça deu uma decisão no final de semana e entendeu que a sessão ali, que validou a LOA, que aprovou a LOA, né, não teve nenhum embaraço, nenhum tipo de problema. Então, a LOA está aprovada, Adalberto, né, e o ato que foi feito pela mesa diretora para a presidência da Câmara para anular a sessão, ele não tem validade nenhuma, segundo decisão da própria Justiça. Então, acaba essa novela de LOA, da Lei Orçamentária Anual, lá em Timon, por uma decisão da Justiça, né? Ou seja, então, uma vitória da prefeita Dinaí Veloso, ali, junto com seus vereadores da base. A gente continua falando do interior do estado, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai mostrar o morador da Baixada, está denunciando aí, falando da realidade da ponte de acesso a Central Pequemão, aquela ponte, inclusive, foi anunciada, né? A gente vai falar sobre daqui a pouco como é que está o estado da ponte lá, os moradores estão reclamando, e a gente vai falar depois do intervalo também sobre a eleição aqui, a aclamação do novo presidente da Câmara Municipal de São Luís. São assuntos para depois do intervalo, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já, come aquele pedaço de goiabada cascão e volta com a gente. Já voltamos ao vivo com o Jornal da Difusora, aqui até as 2h18. Vamos juntos com muita informação para você, viu? Você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Olha, está na hora de conhecer a Zion Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zion Informática. Você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Com preços que cabem, no seu bolso, viu? Compre pelo site e receba em casa. O frete é grátis. Vou repetir, frete grátis para toda a ilha, hein? Confira lá em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp. É 989-8428-4649. Zion Informática, que fica ali na rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos juntos, agora com Jéssica Lima e o Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Santa Quitéria do Maranhão, o programa Criança Feliz participou de uma capacitação sobre cuidados para o desenvolvimento da criança. O curso teve o objetivo de orientar a família sobre atividades que fortalecem o vínculo entre criança e o criador, com sugestão de brincadeiras e também de atividades de comunicação apropriadas para estimular o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança. No curso, houve orientações gerais para os cuidados com a criança, habilidades e também as fases do desenvolvimento, recomendações de brincadeiras populares, criança com deficiência, povos e comunidades tradicionais.
Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Duas horas e 1 minuto, vamos falar da eleição na Câmara de Vereadores. Aliás, o vereador Paulo Vitor foi aclamado, o novo presidente da Câmara de Vereadores, e o Ciro foi lá conferir. A casa ficou cheia nesta segunda-feira. Muitas pessoas vieram acompanhar a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, principalmente familiares e amigos do vereador Paulo Vitor, que concorreu em chapa única para o biênio 2023-2024. Contando com o apoio dos demais colegas parlamentares, Paulo Vitor foi conduzido ao cargo máximo do Legislativo Municipal. A gente carrega uma missão muito rígida, né? Porém muito forte, que é representar o povo, né? Representar o povo em sua essência. E a gente não pode fazer isso sem primeiro olhar para os servidores da casa, sem primeiro olhar para os servidores que necessitam aqui de uma atenção especial. E esse é o nosso lema, é o lema do nosso grupo. Se a gente não puder cuidar da nossa casa, a gente não tem como cuidar da cidade. O vereador Gutenberg Araújo também iria disputar a presidência da casa, mas na semana passada ele decidiu abrir mão da candidatura em nome da paz e união no Parlamento Municipal. Na hora que todos entenderam de se apegarem nisso que nos une, a maturidade falou mais alto, o clima de união e de harmonia. Acredito que todo o parlamento está unido nesse propósito e o vereador Paulo Vitor terá as condições de desempenhar bem o seu papel como presidente da Câmara Municipal. Construir união, isso representa para a Câmara Municipal independência, respeito e harmonia. E quem é que vai ganhar com isso? É a cidade. O vereador Paulo Vitor confirmou que deve se licenciar da função de vereador. Ele deve ficar à disposição do novo governo Carlos Brandão, já que vem sendo cotado para assumir a Secretaria de Estado da Cultura. Hoje a gente pede licença depois da eleição, agora a gente pede licença. De fato, eu estou à disposição do governador Carlos Brandão para poder cumprir em qualquer local, em qualquer cenário que determinar. Pelo bem do povo, pelo bem da nossa cidade. Eu sou um soldado e soldado cumpre ordens, cumpre erga. E a ordem principal é fazer pelo povo. Portanto, a Câmara de Vereadores tem novo presidente. Uma única observação que eu quero fazer desse cenário todo, John, se me permitem, os colegas, é que, assim, pela primeira vez nós tivemos um cenário diferente na eleição da Câmara de Vereadores de São Luís, sem nenhum tipo de disputa. O Paulo Vitor foi muito feliz, aí é um conjunto de coisas. O Paulo Vitor foi muito feliz na sua articulação, né? Não houve nenhum tipo de ação por parte do Executivo Municipal, que, em geral, o Executivo ele age nos bastidores em torno de um candidato. Isso não só em relação à Câmara, mas em relação à Assembleia também, enfim. Isso acontece em todo o Brasil, não é só aqui no Maranhão, não. É assim mesmo. Os interesses do Executivo, ele manifesta através de um candidato e ali tenta movimentar por trás algum tipo de articulação. Então, não houve isso fortemente por parte do Executivo. Por outro lado, teve uma outra situação também que o Paulo Vitor não teve um adversário tão aguerrido. Nós comentamos aqui que o doutor Gutenberg sequer se movimentava como se fosse pré-candidato. Imagina se ele tivesse pego alguém como, por exemplo, sei lá, Raimundo Penha ou qualquer um outro que tivesse um pouco mais ali de vontade de ir atrás de coisa. Então, a eleição do Paulo Vitor, a aclamação dele como presidente, foi um passeio. Então, parabéns ao Paulo Vitor e que faça uma boa gestão à frente do Executivo Municipal. E ele já esteve até, o Paulo Vitor agora há pouco, né, com os vereadores, ali no Palácio dos Leões, conversando com o vice-governador Carlos Brandão. Né? E até na pauta ali, o próprio Brandão falou que manteram uma relação, Paulo Vitor e Brandão manteram uma relação institucional muito boa, de harmonia entre esses poderes, e também foi tocado no nome do prefeito Eduardo Braide. Né? Pediram, o próprio governador Carlos Brandão falou também que é necessário que haja uma união da Câmara, uma harmonia da Câmara também, com o Poder Executivo Municipal. Adalberto, na linguagem popular, né, o Paulo Vitor passou por cima, né, como o Geisel falou, a articulação, enfim, ele chega com muita força na Câmara Municipal de São Luís para a presidência e a dúvida de algumas pessoas, inclusive já comentou isso aqui na semana passada, só explicando, mas ele já se articulou tanto, era o sonho de chegar à presidência, finalmente ele chegou e agora pode deixar, ao que tudo indica deve deixar, a gente já conversa de bastidor, ele deve sim assumir uma pasta, o que tudo indica vai ser a cultura, mas ele deve assumir sim uma pasta no governo Brandão, ele só assume em janeiro. Muitas pessoas perguntando, ele foi eleito presidente, só que ele só assume em janeiro, ele foi eleito agora para os dois últimos mandatos, como eu já tinha explicado. No primeiro do Osmar Filho, ele foi reeleito presidente e assumiu logo. Só que agora o Paulo Vitor, ele foi eleito, só que ele se assume em janeiro. Por conta disso, ele pode se ausentar
E ao que tudo indica, o Marcelo Poeta deve assumir a vaga deixada por ele. Maravilha. Vamos lá, vamos em frente, 2h06. Kate Almeida, morador da Baixada, mostrou a realidade aí do acesso à ponte central, Bequimão? Exatamente, eu vou já mostrar aí esse vídeo que foi gravado e encaminhado para a gente, mas antes disso, só dizer que eu espero que realmente essa fala que foi dita aí sobre unidade, isso se configure, né, na realidade, porque nos últimos anos a gente sabe que isso não aconteceu, né, numa esfera governo e município, isso não aconteceu de jeito nenhum. E muitas intervenções poderiam ter sido feitas e não foram feitas exatamente por essa desarmonização aí, digamos assim, e essa falta de entendimento de governo e município. Tomara que essa fala se configure exatamente na coisa real e concreta, coisa que também não está acontecendo nessa chamada inauguração da ponte. Desde a semana passada a gente falava aqui, inclusive recebendo denúncias de quem mora na região, essa ponte central Bequimão, que deveria ser um equipamento que teria que trazer aí, né, um pouco mais de segurança, de bem-estar, de comodidade e tantos outros elementos naturais, né, pela inauguração de um equipamento importante, nada disso está acontecendo por lá. Pelo contrário, né, a ponte ela não tem a sua conclusão, a sua totalização em 100% de obras. Em razão disso, das pressas, né, a ponte ela foi inaugurada às pressas. A grande realidade é essa. Foi inaugurada, inclusive, dia 1º de abril, e tendo sido, portanto, renunciado aí o mandato, o Flávio Dino renunciou seu mandato no dia 31 e inaugurou a ponte no dia 1º. E ainda assim, inaugurando às pressas, ela não foi concluída. O resultado, você vai acompanhar aí de um vídeo gravado, mostrando não só a obra inacabada, mas também a insegurança que isso está causando na região para as pessoas que moram e para quem precisa transitar todos os dias por lá. Pode colocar. Olha aqui, olha. Olha aqui, já tem quase 1 metro, olha. Olha, ó, isso aqui tá tudo cavado por baixo. Como é que um cara desse quer sair sendo aplaudido? Não pode. Essa aqui é a realidade, aqui só carro traçado. Olha aqui, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é na cabeça da ponte. Isso é o exemplo do nosso governador, que deixou o legado para os maranhenses. Isso aqui pode acontecer uma tragédia, se o cara vir lá embalado de lá para cá, ele perde o controle aqui. Aqui está chamando acidente. Olha aqui. Aqui, gente, para quem está acompanhando aí no rádio, é um caminhão que ficou atolado logo depois de passar por essa suposta ponte, viu? E que não tem a ponte, né? E ali na cabeceira o que encontra-se, ali o condutor que passar vai ter uma baita de uma surpresa e vai precisar ter muita destreza ali para manobrar seu veículo, principalmente um caminhão, né? Nessa passagem da ponte central Maranhão. Agora, Geisael, meu amigo, você que adora ponderar aí, não tem nem o que ponderar, porque a gente está mostrando nas imagens. Tem sim. Não tem o que ponderar. Claro que tem, Kate. Porque, meu amigo, ali... Não pode dizer que a ponte não existe, Kate. A ponte existe, só então, faltou terminar. Não pode dizer que não existe a ponte está lá. O governador Flávio Dino entregou a ponte, pode não ter entregue, por exemplo, os acessos, mas a ponte, inclusive, é um importante elo na Baixada Maranhense, ali entre as cidades de Central e Bequimão, que vai fazer economizar, inclusive, um trajeto gigante para escoar a produção. Enfim, agora, falta de fato fazer ali o acesso, a cabeceira da ponte, fizeram uma miguelagem ali para entregar, mas não pode dizer que a ponte não existe e nem negar a importância da ponte. Agora é importante que se diga ali na imagem que esse condutor que passar pela ponte vai ter que passar se benzendo, né, para poder não virar o veículo e que Deus o livre guarde acontecer uma tragédia. Dona e tem que avisar. Dona tem que avisar que a ponte está acabada. Mas a ponte existe, Dona Kate. Pergunta se tem coragem de passar lá na ponte. Eu vou pedir para ele passar por lá pela ponte à noite. Não, eu vou esperar os acessos à ponte ficarem prontos. Agora a ponte está pronta. Agora o acesso para a ponte não existe. Eu não estou negando isso. Deixa eu pedir aí para o pessoal da infraestrutura, pelo menos colocar lá um aviso que não está concluída a obra, né? Para que as pessoas que tenham que passar por esse acesso, pelo menos não tenham prejuízos muito mais sérios. E eu não estou falando só do veículo, não. Eu estou falando da vida, viu? Porque essa não volta. Não volta, não. Assim como não volta o tempo também, já está corrido aqui demais. E a gente vai agora falar sobre a Feira do Empreendedor, que terminou nesse domingo. Após 3 dias de realização, mais de 174 estandes receberam milhares de pessoas. Vamos ver.
A Maria atua no ramo da beleza. Ela possui um salão aqui na capital maranhense e viu na Feira do Empreendedor uma grande oportunidade de trocar experiências e, claro, expandir o negócio. Eu sempre costumo dizer para as minhas clientes que conhecimento é poder, né? Então, quando você tem conhecimento, você tem poder. Isso aqui é uma oportunidade de você adquirir conhecimento e logo você vai ter poder. Nos 4 dias de evento, a Feira do Empreendedor atingiu surpreendentes marcas. Mais de 200 horas de programação que, além do pavilhão de exposições, contou ainda com palestras e oficinas. Cerca de 30 mil inscritos e a participação de 36 caravanas vindas do interior do estado, reunindo 2.500 pessoas de 172 municípios. Esse evento, normalmente, ele sempre era realizado no segundo semestre, então ele é realizado no final do ano e todos os outros estados do Sistema Sebrae realizarão como de costume no final do ano. Nós fomos pioneiros nisso, nós arriscamos, porque nós entendemos a necessidade da pequena empresa, a gente entendeu a urgência, tanto de quem já tem um negócio, das suas dificuldades, quanto também daqueles que, por algum motivo, por impacto da pandemia, foram demitidos e eles tiveram agora a necessidade de empreender. Então, com esse foco, esse evento ele nasceu agora, no mês de março, e o reflexo disso tudo são os números. E esses números, eles cresceram exponencialmente do que a gente tinha estimado de meta, mas a gente estava preparado e o evento é só elogios. 2 horas e mais 12 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. A pauta hoje não deu para zerar tanto assunto aqui, a gente vai amanhã tratar aqui de volta, tá bom? Vamos falar agora de futebol? Vamos lá? Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Star 1, internet de verdade. Olá, olá, estamos aqui para falar da maior competição regional do país que chegou ao seu final, uma grande final por sinal, em Fortaleza, com a Arena Castelão lotada, Fortaleza e Esporte, já já você vai ver como é que foi esse jogão de bola nessa grande decisão da Copa do Nordeste, viu? Mas antes eu tenho um recado para você que acompanha a gente, você que sempre está por aqui ligado nas notícias do esporte, hein? Atenção minha gente, você aí que está precisando de um eletrodoméstico novinho ou trocar de repente aquele móvel, você precisa aproveitar as oportunidades imperdíveis que só a Liliane dá para você. Na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil, além de contar com facilidade de parcelar no crediário próprio. É isso mesmo, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão Liliane, toda a linha de móveis em até 60 dias para começar a pagar. São 60 dias para você pagar a primeira parcela, hein? Não precisa se preocupar e você pode negociar diretamente com a loja. Outra coisa boa de comprar no carnê que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas. Sem falar que não precisa esperar o melhor dia de comprar, não é mesmo? Com o carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. E aí, você está esperando o quê, hein? Corre para a Liliane para aproveitar. Liliane faz parte da sua vida. Agora sim, vamos lá, vamos ver a festa do campeão de 2022 da Copa do Nordeste. O jogo foi no Castelão, lotado, um jogão. E agora você confere os melhores momentos. Aos 19 minutos, Lucas Lima tenta, mas houve desvio para escanteio. A resposta veio com Sander nessa bela jogada que obrigou o Alaf a espalmar. Moisés também tenta de fora da área. Aos 44 do segundo tempo, Lucas Lima bate rápido a falta e encontra Moisés, que é derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Iago Pikachu bate e quase Maílson pega. 1-0 para o Fortaleza. Na partida, o VAR foi acionado ainda nesse lance, mas o juiz deu falta fora da área em cima de Sander, da equipe do Sport. No segundo tempo, o árbitro de vídeo foi acionado e Robson do Fortaleza foi expulso. Mesmo com 1 a mais, o Sport não conseguiu empatar. Final, Fortaleza 1, Sport 0 e o Leão Tricolor conquistou pela segunda vez a Copa do Nordeste para a festa do torcedor que lotou a Arena Castelão. Parabéns ao Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2022. O gol que dá ao Fortaleza um título de campeão da Copa do Nordeste de 2022 na Arena Castelão, com a sua torcida, jogando em casa, de bem com a vida, o torcedor cearense, o torcedor do Fortaleza. Tá aí, ó. Marcar gol e hoje, graças a Deus, não foi diferente, então a gente agradece mais uma vez ao nosso torcedor pela linda festa que fez e a gente tem que comemorar porque merecemos. Mas quinta-feira já tem um novo desafio, né?
Os nossos parabéns à torcida e ao time campeão da Copa do Nordeste em 2022. E olha que começamos ali, né, com um grupo com 2 grupos divididos, ali com 8 equipes em cada grupo, 16 equipes até chegar à final com as 2 equipes. Parabéns, então, faça a festa você, torcedor, afinal de contas você merece. É a Lampions League, a Copa do Nordeste, a maior competição regional do país no primeiro semestre. Se Deus quiser, no ano que vem, a gente se encontra outra vez agradecendo a sua audiência, lá em cima, o tempo todo, em todo o estado do Maranhão, e a sua participação, você que acreditou nessa marca da Copa do Nordeste, acreditou no futebol, investiu aqui na Copa do Nordeste esse ano. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, sucesso de público, sucesso a nível técnico e também de audiência à Copa do Nordeste. E, claro, patrocinadores chegando cada vez mais, viu? Nosso muito obrigado. Você aí que é do interior do Maranhão, olha só, você não sabe qual empresa de internet contratar para sua casa ou sua empresa? Você já conhece a Está1? Está presente em mais de 44 municípios. A Está1 tem internet 100% fibra ótica e, olha, até 600 mega de internet. É muita coisa, né não? Acompanha aí. A Está1 é uma empresa maranhense que nasceu em Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet, 100% fibra ótica. Vem para a Está1, sua internet de verdade. Os nossos parabéns ao Fortaleza, bicampeão da Copa do Nordeste 2022. Que imagens bonitas essa do Fortaleza, comemorando, hein? Mais um título, segundo título da Copa do Nordeste da Lampions League. Está na Libertadores da América, vai fazer uma grande Libertadores, não tenho dúvida nenhuma. Tem um grande elenco, um grande treinador, Vojvoda. E está de parabéns esse time aí, que está na primeira divisão, nos representando muito bem, nós nordestinos, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Vai ter muito esporte aqui no SBT. Essa semana já tem Champions League, numa terça-feira muito especial. E tem também Libertadores da América, tudo isso aqui no SBT para você. Valeu, a gente se encontra. Copa do Nordeste, oferecimento Liliane, faz parte da sua vida. Está1, internet de verdade. Estamos encerrando quase aqui o nosso Jornal da Difusora, primeira edição, no rádio e na TV. Eduardo Ericeira, um alô para encerrar, vai ser contigo. Vamos lá, o Raimundo de Coroatá. Aqui uma pessoa que mandou mensagem, que está acompanhando a gente no bairro de São Raimundo, mas não mandou o nome. O pessoal parabenizando. Elifran, da Coab Anil, também está acompanhando. Aqui está dizendo que está acompanhando a gente de Caxias, mas acabou não mandando o nome. James, da Cidade Operária. Eu acho que é Cidade Operária, botou CO, deve ser Cidade Operária ou Cidade Olímpica. A Isa Santos, na Vila Ayrton Senna, também acompanhando a gente. Okay. O pessoal também parabenizando aqui o programa. Aqui uma denúncia. E Cristiele, de Barreirinhas. E é hora de dizer tchau. Siga as Araiolas também. Um abraço, pessoal. Boa semana. Amanhã a gente se encontra. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.